você se ver melhor aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia a todos e a todas, telespectadores da TV Assembleia, Verde Vale, Sinal, aos ouvintes da FM Assembleia, aos internautas que nos acompanham e jornalistas, a imprensa, todos os parlamentares. Gostaria de agradecer a presença de todos, convidar para compor a mesa o deputado Apóstolo Luiz Henrique, que é membro da Comissão da Infância e Adolescência, convidar também os nossos palestrantes de hoje, e já agradecendo o convite, professor Pado Araújo, favor fazer composição da mesa, e a doutora Francinete Gifone também, médica psiquiatra, que também já tem um trabalho em estudos e vasto conhecimento. Pode vir. Gostaria também de agradecer a presença de todos aqui, destacando a Casa da Esperança, nas pessoas da Tatiana e também da Estela. A Tatiana, diretora administrativa, e a Estela Fono, coordenadora, e também da dona Ana Elizabeth, a Beth, que também é uma mãe e que milita aí pelos direitos, garantias dos direitos, né, dos autistas. E a gente entende que nesse momento do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós precisamos promover esses momentos, mas com o intuito de gerar mais conhecimento, de ouvir realmente, saber como estão se dando as políticas públicas, como as famílias têm vivenciado a questão das leis que já foram aprovadas, a implementação delas se está de fato acontecendo e como nós, aqui como Casa do Povo, né, podemos atuar em apoio a essas famílias, em apoio à garantia dos direitos, né, das crianças, adolescentes e das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Francinete, que vai poder falar como é que está a nossa situação, enfim, quais são as principais questões relacionadas, né, ao espectro autista que você tem a nos trazer, as informações, e que a gente possa estar cada vez mais nos mobilizando nessa conscientização e no apoio da qualidade de vida dessas famílias e potencializando, com certeza, essas crianças e adolescentes. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Francinete. A gente pode ficar na lateral, tá melhor? O que vocês acham? Para ela poder apresentar, né? Já consegue, né? Vem aqui, fica aqui mesmo? Fico sentado? É porque ele não vai esticar, né? Tem o outro ali. Tem Então, bom dia a todos. Nós vamos fazer rapidamente uma retrospectiva histórica a respeito do diagnóstico, porque é um fator importante para que hoje nós tenhamos todas essas políticas públicas, foi a evolução do diagnóstico, né? Então, inicialmente, quando se começou a trabalhar com o conceito de autismo, na década ainda de 1908, né, era uma questão bem psiquiatra, né? O primeiro a se interessar, a observar alguns pacientes esquizofrênicos, foi o Bloiler, né? Então, ele observou que aqueles pacientes mais retraídos, mais isolados, eles tinham um sintoma que ele chamou de autismo. Por que autismo? Uma metáfora, né, que ele estava voltado para si, a autoobservação, né? Então, daí foi o que se cunhou esse termo autismo, dentre os pacientes esquizofrênicos. Pode passar.
Em 1943, o Leo Kanner, outro pesquisador, já no Hospital dos Estados Unidos, descreveu distúrbios autísticos, né? Então, ele já abriu um pouco esse diagnóstico, né? Que eram crianças, não só esquizofrênicas, já outras crianças, que também apresentavam principalmente 3 tipos de sintomas, que era uma inabilidade no relacionamento, um atraso na fala e dificuldades motoras. O que eram essas dificuldades motoras? Era se prender muito a um tipo só de movimento. Eles não tinham essa liberdade de brincar como as outras crianças. Passa. Então, em 49, ele deu um novo cunho, né, diagnóstico, autismo infantil precoce, onde o Kanner observou que desde o início, por isso ele chamou de precoce, até bebês mesmo, ele já começou a observar que essas crianças tinham dificuldade na atividade espontânea, de tomar uma iniciativa, de fazer uma brincadeira, até mesmo na relação bem precoce com a mãe. E eles tinham uns movimentos estereotipados, que hoje a gente vê muito em filme, a criança andando em círculos, né, olhando só para aquele brinquedo, totalmente absorta daquele ambiente, e que também elas têm muita dificuldade de relacionamento com o som. Qualquer som, elas têm medo, elas se apavoravam. Então, ele criou esse termo, pode passar. E, em 1950, ele diagnosticou 38 casos e escreveu um tratado de psiquiatria infantil, já trazendo o autismo separando da esquizofrenia. Formalmente, ele realmente transformou o autismo em um quadro, né, como um sintoma, simplesmente um sintoma de diversos tipos de problemas psicológicos. Vamos passando. Então, nessa mesma época, né, o Bloyle, também estudando o autismo, estabelecido por Leo Kanner, ele considerava que a criança não tinha um mundo interno, ele estava simplesmente fechado, mas ele não tinha uma imaginação. Pode passar. E o Bloyle afirmou, né, que eles sofriam, né? O Leo Kanner dizia que as crianças estavam simplesmente frias, fechadas em si, mas não tinham uma individualidade afetiva, né? E essas pesquisas mostraram que ele tinha, sim, uma imaginação que estava voltado para si, porém existia um mundo interno dele. Pode passar. O Asperger, que é uma figura muito importante, a gente vai ver que, no início, ele começou a estudar, ele intitulou, né, essas crianças com o estudo da psicopatia autista, né, e ele começou a observar que essas crianças elas tinham dificuldade de empatia, de fazer entrar no mundo do outro. Ele foi um pouco mais além nessa questão afetiva, né? A baixa capacidade de fazer amizades, e foi estudando as crianças ao longo do tempo, já na adolescência e até alguns adultos. Então, ele começou a mostrar que esse mundo interno era muito mais rico. Não só eles tinham imaginação, como eles tinham inteligência, muitas vezes superior. Essa foi uma grande contribuição do Asperger. Pode passar. Então, ele chamava até de pequenos professores, porque essas crianças falavam com destreza, embora se prendiam a temas que lhes interessavam. O que eles não tinham era a habilidade de falar o que interessasse ao outro. Eles falavam o que interessavam a ele, mas com muita maestria. Por isso, o termo pequenos professores. E, a seguir, para a década de 80, foi que o nome dele foi reconhecido. Nós vamos ver como foi que aconteceu isso. Vamos lá. Então, a gente vai ver rapidamente aí a medicina catalogando o diagnóstico do autismo ao longo do tempo. Então, à medida que os pesquisadores foram avançando nas pesquisas, os critérios de diagnóstico também foram incluídos na nosologia psiquiátrica. Então, em 52, que é o DSM-1, ele não era ainda considerado um critério separado, né? Vamos passar. Após a Segunda Guerra, né, o Bruno Bettelheim estudou o efeito de sessões de terapia
para que as crianças pudessem ter um tipo de tratamento, porque até então eles eram observados, mas não tinha uma intervenção para eles, né? E nesse estudo teve um efeito muito negativo, uma análise que ele fez, né? Que o Bruno Bertenheim escreveu até um livro, Uma Vida para Meu Filho, e ele considerou que o problema era a mãe. E criou o termo a mãe geladeira, que se divulgou bastante, gerando muita defesa por parte das famílias de levar os filhos que tinham algum tipo de sintoma por receio de ser colocado como uma culpa dos pais de terem um distanciamento que não conseguiu ensinar os filhos a se relacionarem. Então, isso foi um atraso muito grande, né? E que popularizou muito essa crença, que até hoje algumas pessoas ainda pensam assim, erroneamente. Vamos lá. Depois ele se arrependeu, né? Tentou desfazer um outro livro, né? Em defesa das mães, mas não conseguiu tirar totalmente o efeito da primeira teoria dele, né? Então, vamos lá. Nos anos 50 até 60, as pesquisas ainda estavam confusas, né? E no início de 60, começaram a observar transtornos a nível neural. E isso foi muito bom, porque desmistificou muito aquela questão da culpabilidade, por encontrarem fundamentação na neurociência, né? Começou, pode passar, Hyland Bernard, um psicólogo, que ele tinha uma criança autista, ele era pai de uma criança, então ele realmente não aceitou a teoria da mãe geladeira e nem do pai, e ele começou a publicar, né? Então, ele publicou a síndrome sobre o autismo e suas implicações para uma teoria neural. Então, ele puxou para o lado neurológico, que foi muito importante, né? E isso também levou a estudos de como se poderia corrigir isso. Uma pessoa autista, uma jovem mulher autista, que também se sentia excluída, ela criou a máquina do abraço, onde ela poderia ser apertada, e isso melhorou muito o estado emocional dela, e começou a se divulgar no mundo em todo. E ela começou a falar, inclusive, dos animais, a importância dos animais, desse afeto, e isso ajudou muito as crianças com autismo. Essa pesquisa dela para si mesma. Vamos lá. Em 68, sai o segundo, o DSM-2, né, que já vinha mostrando que esses sintomas tinham, além de conflitos subjacentes, eles estavam entre a neurose e a psicose. Então, já era um quadro psiquiátrico que poderia ser trabalhado a nível de terapias também. Vamos lá, passar. E, em 78, o Rutter vem classificando o autismo como alguns critérios dele, né? O atraso, não só deficiência intelectual, ele também poderia ter o funcionamento cognitivo, mas tinha mais problemas de comunicação e os comportamentos incomuns, que já podiam ser diagnosticados nos meses, antes dos 30 meses, quer dizer, no primeiro e segundo ano de vida. Só estou mostrando a evolução, né? O DSM-3, né, já trouxe um critério muito mais amplo. Vocês podem ver aí, de vermelho, né, transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, esse critério já foi ampliando para mostrar que havia uma evolução do diagnóstico. Vamos lá? Em 81, a Lorna Vig, ela realmente trouxe o termo do Asperger. Vocês lembram que eu falei do Asperger, né? Que ele realmente mostrou a inteligência, a vida interna da criança muito rica, né? E essa pesquisadora, uma psiquiatra inglesa, ela já trouxe o autismo como uma condição bem mais ampla, a síndrome, porque uma síndrome é o quê? Um conjunto de sintomas bem amplo. Então, ela ampliou e trouxe o nome do Asperger para essa síndrome. Então, ela teve um papel fundamental, criou uma instituição, Lorna Vig, para atender essas crianças. Pode passar. Em 1980, foi traduzido o trabalho do Asperger para o inglês, e aí foi que realmente, a partir de 80, coincidiu também com a década do cérebro, né? As pesquisas da neurociência coincidiram. Então, as pesquisas começaram no mundo inteiro a serem realizadas, e o que foi detectado? Que o autismo ele também estava associado a outras doenças, como a própria síndrome de Down, né, a síndrome do X frágil, e outros problemas e outras síndromes. E isso foi ampliando muito mais o diagnóstico.
Né? Então, Uma Nova Esperança para os Pais veio em 88. Né? Vocês viram que de 80 foi traduzido, já 8 anos depois, um pesquisador já na Califórnia deu uma nova contribuição. Ele observou crianças com tratamento com a terapia comportamental cognitiva intensiva, que elas aumentavam o QI. Aumentavam 20 pontos, em média, no QI de uma criança com abordagem comportamental. Ou seja, fez uma grande diferença em relação à abordagem dessas crianças. Pode passar. Então, na década de 90 já, foi observado que o ambiente da aprendizagem é muito importante. Então, um ambiente tranquilo, com cantinhos para eles se desenvolverem, onde eles possam estar à vontade. Foi mostrado que a questão do autismo precisa de uma abordagem também que facilite a interação dele com o ambiente. E aí lançaram um filme, né, o Rayman, onde tem realmente um autista bem inteligente, né, e também esse filme ficou assim uma consequência que se achou que todos os autistas eram gênios, o que também não é verdade. Né? Passando. O DSM-4, né, já trouxe o termo, transformou de autismo infantil para transtorno do autismo, que já incluiu diversos critérios diagnósticos. Então, a síndrome de Asperger foi adicionada nesse ano no DSM-4. Vamos lá? Outro problema que aconteceu foi em relação às vacinas. Atribuíram, na década de 98, que as vacinas tríplices, que era aquela MMR, causava autismo. Então, foi um retrocesso muito grande, porque as pessoas estavam deixando de vacinar as crianças. Né? Então, depois que os Estados Unidos fizeram várias pesquisas, mostraram que não tinha correlação nenhuma. Vamos lá. Então, para vocês verem como é controverso. Né? E, em 2007, a ONU instituiu esse dia que nós estamos vivenciando hoje aqui, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, veio despertar o interesse de toda a sociedade por essa questão, mostrando como o autismo é frequente e que a produção do conhecimento nessa área está totalmente em aberto e que é necessário que seja incentivada. Então, em 2013, foi lançado o DSM-5, que é o atual que nós temos hoje, vigente na psiquiatria. Quando você leva uma criança, ela vai ser diagnosticada por esse manual de doenças mentais, e ele é incluído hoje como transtorno do espectro autista, o TEA. Essa é a nomenclatura atual. E a síndrome de Asperger não é mais considerada uma condição separada, ela está incluída também no transtorno do espectro autista, ou seja, ampliou muito mais. Vamos lá, vamos passar. Passando. Na Suécia, com esse novo diagnóstico, já tem mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas. Foi o maior estudo realizado até então. Hoje, no mundo, tem cerca de 7 milhões, né? 1% aproximadamente da população. Então, descobriu que a genética tem um peso mais ou menos de 50%, né, em relação a todas as causas. Também influi o nível socioeconômico da família, a nutrição durante a gestação, complicações durante o parto, infecção durante a gestação e uso de drogas. Todos esses fatores podem estar relacionados. Hoje, num bebê, você considera, não vou ler todos, mas principalmente para as mães, né, o choro excessivo, né, aquela criança que não para desesperadamente chorando, né, reage aos alimentos, o alimento mais pastoso ela não aceita, então ela tem uma dificuldade muito grande na relação com os alimentos, não responde ao sorriso, não interage e nem começa a balbuciar as primeiras palavras. Então, aos poucos, parece que uma criança que tem uma surdez. Então, você leva ao otorrino e ele vê que não é isso. É uma questão da atenção dele. Vamos passar. Então, o DSM-5, ele trouxe degradê. Essa palavra é muito importante, porque o degradê é um sistema de cores. Então, você tem um autismo bem leve até o mais grave. Né? Então, esse DSM-5 ele permite incluir em diversas categorias de diagnóstico. Pode passar. Pode passar. Né? Então, alguns comportamentos, já em crianças até maiores, você pode ver que ela responde na conversa de forma inadequada, né? A leitura também inadequada. Muitas vezes elas não conseguem
acompanhar a leitura, porque não tem o interesse, como a gente falou, elas são voltadas para si, por isso que você tem que fazer uma âncora com a criança. O professor, o pai, o médico, ele tem que fazer uma âncora com essa criança, porque ela não tem um interesse natural pelo outro, ela precisa desenvolver, ela é muito focada em itens que não têm importância para aquele contexto, o item que ela acha importante naquele momento. Pode passar. Então, ficar atento para a recusa, recusar as pessoas. Se você é casado, você tem um cônjuge que está com alguns sintomas, ele pode não ter sido diagnosticado na infância. Hoje, muitas pessoas estão procurando consultório, eu vejo muito no meu consultório, doutor, eu quero saber se eu sou autista. Eu quero saber se o meu marido, o meu namorado, é autista. Então, essa busca de se diagnosticar também hoje, olha, dificuldade na organização da linguagem, mudanças de humor, né? Alternância de choros com risos e gritos, né? Uma coisa assim incoerente, brincar de forma solitária e usar os objetos de forma inadequada. Por exemplo, uma caneca é utilizada como se fosse um brinquedo de montar. Então, o uso do brinquedo não é o uso social que a gente aprende. Pode passar. Então, as atividades são muito repetitivas. Vê um filme N vezes, lê um livro N vezes, faz a mesma coisa várias vezes. Muita dificuldade de expressar emoções. Então, quem não quiser ser chamado de autista, comece a amar mais, né, a se manifestar, porque senão pode ser entendido como uma dificuldade mesmo interna, né? Necessidade de auxílio na aprendizagem. Então, esse fator é importantíssimo, né? Inclusive, eu quero citar que o MEC, né, na gestão anterior, foi muito intensamente dedicado às políticas públicas a essa questão, né, na Secretaria Nacional da Diversidade. Tivemos aqui mesmo em Fortaleza, na UFC, na época eu estava professora, nós coordenamos um curso com a professora Rita Vieira, foram 3.000 alunos, simultaneamente em educação à distância, alunos do Brasil inteiro de pós-graduação, e o MEC fundou 50.000 escolas de atendimento educacional especializado, com salas de recursos multifuncionais. Então, essas salas na escola, o MEC deu todo o material, a mãe tinha direito de levar a criança no contraturno para essa escola, os professores do ensino regular recebiam treinamento para tratar com as crianças, não só de autismo, mas de outras síndromes também, né? Então, foram 5 turmas, e agora está sendo um pouco mais desativado, mas ainda tem na Faculdade de Educação a sala de recursos e ainda funciona no atendimento com vários projetos. Só para a gente concluir, né? Então, essa dificuldade de socialização é o sintoma mais importante. Pode passar? Né? E os critérios atuais, que eu vou ler aqui rapidamente, só as condições genéticas têm um fator muito importante, precisa identificar, fazer ressonância cerebral, ver todos os exames de cariótipo, para ver se tem translocações cromossômicas. Hoje, o conceito do autismo está muito mais heterogêneo, então há uma mesclagem muito grande de quadros, né? Então, são múltiplos sintomas, e hoje não há ainda condições de resumir, né, todo esse transtorno do espectro, porque é um espectro realmente, né, um verdadeiro arco-íris, um degradê imenso de sintomas. Vamos só para concluir aqui. Então, hoje nós estamos seguindo o DSM-5, não existem exames e procedimentos que confirmem, porém existem alguns testes. Vamos passar só rapidamente. Você vai falar dos testes? Rapidamente aqui, pode passar. Então, nós temos, pode voltar ao anterior. Alguns testes que já têm revisados para que sejam aplicados, são questionários, inventários de comportamentos e escalas. Então, um psicólogo, um neuropsicólogo, ele pode fazer uma avaliação com testes. Esse teste vai incluir todo esse histórico que a gente falou, desde a gestação, e vão ser aplicadas essas escalas. À medida que a criança tiver uma certa pontuação, ela vai ser considerada dentro do transtorno do espectro autista. E, ao longo do tempo, vai definindo esse diagnóstico. Pode passar? Então, assim, o perfil que são avaliados é o perfil cognitivo, a memória, a formação de conceitos, etc. O sensório motor, que é justamente essa questão do corpo, né, da interação. A comunicação, se a linguagem repete, por exemplo, você faz uma pergunta para a criança, ela repete a sua pergunta, em vez de dar a resposta, né? Então, ela tem a ecolalia. O perfil da interação social, que é principalmente nas brincadeiras que ela não consegue compartilhar. Pode passar.
Então, o autismo pode estar associado a diversas condições, inclusive a epilepsia, que chega a 42% dos casos de epilepsia tem um componente também do autismo. Deficiência auditiva e síndrome de Down e outras. Então, assim, aí estão as nossas referências, tem muitas pesquisas, e eu quero deixar aqui só um recado, assim, de que realmente essas crianças precisam de uma âncora. Então, que cada um de nós possamos ser uma âncora, porque o que é uma âncora para o barco, né? No meio da tempestade, o barco está, muitas vezes, à deriva, e você, sendo uma âncora, ele para em você. E quando ele para em você, ele pode manter esse contato. Por isso que nós precisamos de ambientes para essas crianças, de recursos, de salas e professores formados com essa visão mais ampla de que eles têm, sim, um mundo interno, eles têm, sim, uma cognição e eles têm, sim, uma condição de se relacionarem com o nosso mundo. É isso. Muito obrigada. Agradecendo a doutora Francinete Fone, pela explanação aí da evolução dos estudos, e também ela vai continuar conosco e agradecer também a presença da deputada Augusta Brito. Por favor, deputada, acompanhe aqui a mesa conosco. E passar, então, para o professor Pádua, que também vai contribuir, está aí em mestrado, né, já em estudos. Enfim, vamos deixar aí agora com a palavra o professor Pádua. Bom dia a todos e todas. Eu costumo dizer que o autismo me trouxe aqui, né? Aliás, eu sempre digo que antes de conhecer o autismo, eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. Me fez evoluir bastante, a compreender que o mundo é diverso. E essa diversidade é aquilo que enriquece, que faz com que o mundo se torne melhor. Eu sou professor do Estado do Ceará, da rede pública estadual. Sou funcionário também aqui da Assembleia Legislativa, aqui das comissões técnicas. Sou lotado nesse momento na Comissão do Meio Ambiente, mas já trabalhei na Comissão da Infância também. E atualmente estou concluindo o mestrado, e que, na minha pesquisa, nós trabalhamos a questão das violações aos direitos educativos para os autistas nas escolas públicas municipais de Fortaleza. E, durante o meu trabalho de pesquisa e durante a minha vivência junto ao autismo, eu percebi uma coisa muito interessante: a grande presença de mulheres nessa luta. Então, eu gostaria de primeiro pedir uma salva de palmas a todas as mães, entendeu? Que lutam tanto por seus filhos. Aliás, se a gente for... eu tive a oportunidade de participar de conferências e eventos no país inteiro, praticamente, e a grande presença, 90% dos lutadores, daqueles que estão no agenciamento da luta, são mulheres. Nós somos homens, nós pais, somos uma grande minoria, uma pequena minoriazinha que está ali, muitas vezes silenciosa, né, enquanto as mulheres estão ali na frente. Entendeu? Então, parabéns a todas por essa luta. E é justamente esse trabalho, esse artigo que eu publiquei na Unesp, né? Artigo Autismo e Família da Resiliência à Luta pela Inclusão. É justamente falando sobre os impactos causados pelo autismo na família. A família é muito interessante porque ela sofre grandes transformações com a entrada do autismo de forma sutil pela porta da frente da casa. Entendeu? Ninguém nunca está preparado para ter um filho autista. Eu tenho certeza que quem não é pai, nem é mãe de autista, não gostaria também de o ser. Entendeu? Da mesma forma, também tenho aqui na plateia uma moça que não teve um filho autista, mas é mãe de um autista. Porque quis ser.
né? Então, mas é uma minoria dentro da sociedade. A grande parte da população não quer ter um filho autista. Por quê? Porque significa um grande desafio. Um grande desafio, por exemplo, no campo da saúde, com as limitações relacionadas aos atendimentos. Hoje nós estamos tendo essa situação da Casa da Esperança, né? Em que, por uma questão burocrática, da falta de umas certidões, o governo deixa de conveniar e 460 famílias passam a sofrer agruras muito maiores. Passam a sofrer muito mais, porque pela dificuldade de encontrar outro atendimento em outro local que seja digno e que tenha foco em relação ao autismo. Meu filho, João Heitor, ele é uma dessas crianças que faz parte da Casa da Esperança, e assim eu digo que o trabalho da doutora Fátima Dourado, da Estela, do pessoal de todo mundo é maravilhoso, tá certo? Muito lindo o trabalho, essa dedicação, né, que a instituição Casa da Esperança tem, é uma referência para a América Latina e para o mundo. Bom, pessoal, eu quero dizer para vocês, eu acho que a gente nem devia ir muito à frente com relação à questão do autismo, mas é muito interessante porque o autismo nos faz, primeiro, quando a gente fala de resiliência, resiliência é uma característica que faz com que uma partícula ou um material possa se destransformar e se retransformar como pessoa. A família passa por esse processo de resiliência a partir do momento em que entra em contato com o autismo, tá bom? Vamos passar rapidinho, tá bom? Isso aí tudo eu já falei. Modelo de família, pessoal, tá? Ele é um modelo, é uma construção histórica e social, ok? Nós vimos aqui vários, né, modelos diferentes de famílias, tá? Mas todos eles, pode passar, passa por grandes mudanças. A família, ela desempenha um papel fundamental na reprodução das representações sociais fundamentais para a vivência do ser humano. Bom, na convivência familiar acontecem os principais inputs, né? A questão da divisão do tempo, a questão da responsabilização sobre as questões das tarefas do dia a dia. A família é a instituição mais importante no processo de socialização, a primeira grande instituição, depois vem a escola. Bom, então, quando o autismo entra para a família, né, nós vamos ter aquele crumo. É muito interessante, porque atualmente muitos casais não querem mais ter filhos. Essa é uma realidade, tá certo? Dos dias de hoje. Mas para quem viveu os anos 80, os anos 70, sonhava em ter filhos. E tinha um modelo de família bem pensado, né? Esse modelo de família, esse cromo ideal de família, ele passa por grandes transformações com a entrada do autismo. Até você imaginar, o apóstolo, não sei se tem filho, e aí imagine o desejo dele de ir com o filho jogar uma bola, né, levar ele para o clubinho, sei lá, para o esporte, e aí não vai mais ter aquela condição. Por quê? Porque o filho não interage mais socialmente, não interage socialmente como ele esperava que ia acontecer. Isso provoca grandes impactos. Vamos à frente. Como relata Ana Nunes no livro Cartas de Beirute, né? Receber o diagnóstico de deficiência de um filho é um processo de perda. E ela faz uma associação, né, com a questão do luto, né? Ela gera um luto, o luto do filho vivo, né? O filho está ali vivo, mas aquele filho que ela idealizava não existe mais. Esse luto vai provocar grandes transformações do ponto de vista psicológico. Muita gente entra nas fases de depressão e precisam de grande apoio, né? Vamos à frente. E aí eu relato a questão do drama de Quasimodo, né? Quasimodo é um livro muito interessante em que mostra um personagem, né, tá? Que viveu em Paris, né? Em que ele foi adotado por um padre chamado Claude Frodot, né?
e ele passou a viver na Basílica, né, de Santa Maria, em Paris, e ser isolado da sociedade, né? E esse isolamento é algo que faz parte da vida da grande maioria dos autistas. Minha gente, eu posso dizer para vocês, hoje, a grande maioria dos autistas não frequenta a escola pública, não frequenta a escola particular, não faz parte do convívio social, e muitos são presos dentro de casa. Entendeu? Em situações, às vezes, até de encarceramento dentro de um quarto, tá certo? Fechado, para não ter convivência social. Então, eu sempre digo, a sociedade precisa se transformar para poder acolher mais essas crianças. Né? Bom, mais à frente. Pode ir para frente. Aqui eu falo sobre a questão do como a sociedade historicamente trabalhou essa questão, mas vamos para frente. Vamos até o finalzinho. Existiram fases, tá certo? Do atendimento ou da relação com o autista até mais ou menos meados do século XX. A realidade era de abandono, a realidade era de eutanásia, a realidade era, inclusive, durante o período do nazismo, né, milhares foram assassinados, tá certo? Bem antes dos campos de concentração existirem. Nós fomos os primeiros perseguidos pelo nazismo, foram essas crianças, porque elas representavam um grande perigo para a sociedade. Entendeu? E esse perigo era na visão médica, né? Com todo respeito, graças a Deus, a medicina mudou muito, né, em relação àquele tempo. Bom, a fase atual, né, nós estamos vivendo aqui hoje uma fase de fechamento dos manicômios, fechamentos das instituições, e nós temos uma reinstitucionalização. Essa reinstitucionalização, ela é muito relacionada ao trabalho de pais e mães, ao agenciamento desses pais e mães, que montaram, a partir dos anos 80, organizações de defesa para as crianças autistas. Então, nós temos, por exemplo, o caso da Casa da Esperança. É específico, é um grande exemplo, né? Um conjunto de mães, junto com uma mãe de autista, resolveram montar uma organização, uma instituição, para acolher os autistas e fazer o tratamento. Ok? Então, essa reinstitucionalização é uma reinstitucionalização cidadã, né, que procura fazer com que esse autista não seja isolado, mas, pelo contrário, que ele adquira as características para viver bem em sociedade. Mais à frente um pouquinho. Então, um pouco de sociologia, pessoal. O Bob Bill dizia que nós estamos na era do chamado direito. A era dos direitos, minha gente, ela não veio assim como uma conquista. É muito interessante que a gente tenha uma visão de que os direitos vieram com conquistas. Não. Os direitos vieram em um momento histórico do capitalismo, né, do welfare state, não é certo? Em que houve um processo de reconhecimento. Era necessário, por exemplo, cuidar de milhares que tinham saído da guerra, né, com processos de amputação, deficientes de todos os tipos que saíram da Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse momento, pais e mães de várias especificidades passaram a lutar por direito pelos seus filhos. Então, é dentro desse contexto histórico que nós temos esse processo de mudança. Então, não é uma coisa dada, é uma luta constante. Se existem leis hoje que falam sobre inclusão de autista na escola, tá? Ao mesmo tempo, os municípios, como o município de Fortaleza, descumprem, tá certo, esses direitos naturalmente, violam seus direitos educativos. Então, essa constante luta social, ela é muito importante para a gente compreender como estamos hoje, né? Bom, existem os plenos direitos, mas eles não são efetivados, né, pelos entes públicos, né? Mas eis a questão, doutora. É muito interessante quando a gente fala das salas. Quando eu fui matricular o João, vou lembrar, existia um sistema, ainda existe hoje,
É uma escola, tem a sala de AEE, eu estou falando do município de Fortaleza, tá? Aí 3 não tem. Então, se eu tenho crianças autistas matriculadas nas outras 3 escolas satélites, os pobres dos pais das escolas públicas do município são muito pobres. Eles têm que pegar o filho lá naquela escola e levar no contraturno na escola que tem a sala do AEE. E lá ele vai ter o atendimento dele. Para depois, no turno, ele ter a escola. Ele não tem nem o transporte para levar eles na ida e na volta para a escola. Entendeu? Quer dizer, se temos aí a sala de AE, ela não está em todas as salas, não está em todas as escolas, perdão, e nem tem profissionais em todas as escolas. A meta quinta do Plano Municipal de Educação era disponibilizar profissionais de apoio para os estudantes autistas na Escola Pública Municipal de Fortaleza. Até hoje, 6 anos depois da publicação do Plano Municipal de Educação, este cargo ainda não foi criado pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Então, ou seja, é muito importante a sua fala, porque realmente temos um quadro de violações, mas esse quadro de violações ele se repete no estado do Ceará, ele se repete em vários municípios, por exemplo, que eu já visitei. Eu estava há pouco conversando com a deputada Érica sobre a experiência de Brasília, né, em que ainda tem um paradigma da integração. Né? O paradigma da integração tem uma sala de aula e dentro da sala tem uma escola específica e eles pegam e botam uma sala em que segrega as crianças ali naquela sala, enquanto os outros estão na sala regular. Então, isso é a realidade que nós vivemos hoje na educação. Esgotadíssimos. Muitos pais. Isso. Muitos pais deixam, inclusive, o emprego. Muitas mães deixam de trabalhar para poder dar essa assistência tão importante aos seus filhos, tá certo? E aí, é nesse sentido que nós temos um grande problema, um transtorno para a família. Como ela vai sobreviver se o papai e a mamãe não estão trabalhando e ele está levando o filho para a escola? Né? Muitas vezes tem muitos pais agora, nesse momento, dentro de sala de aula, fazendo o trabalho que o acompanhante deveria estar fazendo. Isso é uma realidade do município. Quando eu falo do município de Fortaleza, eu estou querendo colocar que é um exemplo para o Brasil inteiro, que nós devemos resolver, né? Bom, pessoal, eu gostaria de encerrar, até porque vai começar plenário, né? Daqui a pouco, e passa só para o finalzinho, porque não vai dar para explicar tudo, mas esse trabalho aqui, dessa reinstitucionalização, é a pedra de toque dos dias de hoje. Né? Se hoje nós temos organizações como a Casa da Esperança, eles nasceram nos anos 80, nesse contexto de agenciamento e mobilização de pais e mães para a melhoria da condição desses meninos. Bom, aí colocamos aqui um histórico, né? Pode passar. Bom, e mais uma vez, parabéns para todas as mães guerreiras, tá certo? Que realmente fazem a mudança em relação ao autismo. Pode passar. E aí eu coloquei o exemplo da Andrea Werner, né? Ok? Da Lagarta Vira-Pupa, né? Tive a oportunidade de conhecê-la em setembro do ano passado, uma guerreira, tá certo? Que está todos os dias lutando pelo autismo. Aliás, eu digo para vocês, para as mães e pais que convivem com autismo, todo dia é dia de luta, todo dia é dia de conscientização, não é só no dia 2, ok? E também o trabalho da Berenice Piana, né? Pode passar. Ok?
que criou uma lei, né, aliás, através de mobilização popular, né, a chamada Lei Berenice Piana, que faz é tão importante, faz tanto diferença hoje nos nossos dias, nas nossas lutas. Bom, é isso. Agradeço a todos e todas. Sou funcionário. Eu sou do Estado, sou professor do Estado e sou funcionário também desta casa. Meu nome é Ana Elizabeth Araújo Viana. Oi, Ana. Oh, bom dia. Prazer. Prazer. É porque eu queria saber o seguinte. O senhor esteve presente, eu estava no plenário, até reconheci essa menina que também estava, acho que ano passado, quando foi votado, eu entendi, eu vi vários médicos, deputados falarem da necessidade de, por morte dos pais, essas crianças deficientes tivessem uma pensão. E disseram que veio lá de cima, lá do federal, não sei o quê, e votaram aí, foram vigiadas a votação, dizendo que essas crianças, tendo pé e mão, iriam trabalhar. Perderam a pensão por morte dos pais. O senhor estava presente? Chamavam o pacote da maldade. Chamaram até algumas deputadas que estavam votando lá embaixo de chocadeiras. A plateia, claro. Essa é a questão. Mesmo estando presente nessa casa, né, muitas vezes a gente tem vários dispositivos que a gente não tem o contato. Então, eu desconheço essa realidade. Eu acredito que o pacote de previdência do governador Camilo, ele acrescenta direitos aos pais que têm crianças autistas, sim. Mas, assim, não tenho uma certeza para lidar. No momento, eu procurei o deputado Elmano, fui lá explicar o que era o autismo para ele, falar tudo. Quando eu terminei de conversar, ali no corredor, só eu e ele olhou para mim e disse assim, a senhora quer que eu faça uma lei só para a senhora? Se virou e saiu. Foi a resposta que ele me deu. Fica o registro. Pessoal, agradeço a todos e todas, tá certo? E parabéns, deputada Érica Amorim, parabéns aos deputados Apóstolo Luiz Henrique, deputada Augusta e todos que estão aqui, tá certo? Porque essa luta é uma luta nossa. A sociedade tem que se transformar e nós temos que fazer parte de todas, ok? Obrigado. Eu que agradeço, professor Pádua, pela sua contribuição aqui nessa manhã. Gostaria de agradecer também novamente à doutora Francinete, dizer que realmente, né, hoje, embora seja o Dia Mundial de Conscientização, mas, claro, todo dia é dia de conscientização, sim. Todo dia é dia de luta, de buscar essa garantia dos direitos, de estar realmente em contato. Então, a gente promove esse momento justamente para poder ouvir, para poder compreender mais, né, o que tem evoluído. Né? A doutora Francinete falou dessas salas, que são salas para os professores, né, doutora? Exato. Pois é, então a gente verificar como é que está se dando, se foi realmente instituído, se está sendo realmente colocado em prática esse trabalho, como é que isso tem realmente colaborado com as famílias, agradecendo também aqui, aproveitar para agradecer a presença da Sheiliane, das nossas amigas que são... que acompanha o trabalho de uma associação lá do município de Caucaia, também o Feitozinho, assessor lá do município de Caucaia, e dizer que nós estamos aqui para contribuir, para ouvir, para dar realmente voz e vez a cada um dos cidadãos, né, que nos colocaram aqui, que precisam sim desse apoio, né, que precisam sim que nós estejamos buscando, né, realmente a garantia desses direitos e a melhoria de qualidade de vida das crianças e adolescentes em todos os sentidos. Queria abrir aqui para a fala, dar oportunidade ao apóstolo Luiz Henrique, também à deputada Augusta Brito. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, deputada. Né? Realmente, você ter tido essa iniciativa
de marcar esse momento, o qual a sociedade cearense pode estar, nesse momento, através aí da TV Assembleia, da rádio, tomar conhecimento realmente do sofrimento que essas famílias passam, que essas mães passam. Você vê a iniciativa dessa senhora pegar o microfone, está lutando aqui agora, e nós como deputados e nós como líderes políticos, nós temos que ter a compreensão do sofrimento que ela deve passar. Que, na verdade, nós não sabemos, como disse aqui o nosso nobre amigo, mas que realmente deve ser uma luta muito grande, deve. E eu quero dizer que eu lhe compreendo. Eu compreendo aqui o momento em que a senhora se expressa e, como deputado, eu quero aqui me comprometer. Eu estava falando aqui com meu amigo, né, até mostrando aqui para ele a lei aqui que a minha assessoria me passou, mas é a lei número 12.764, né, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e concede às pessoas com autismo todos os direitos concedidos às pessoas com deficiência. Tais direitos incluem educação profissionalizante, inserção no mercado de trabalho e atendimento prioritário. Então, aqui eu quero me comprometer diante de vocês que nós vamos estar lutando aqui, eu tenho certeza que não somente eu, mas a deputada Érica, a deputada Augusta, né? E eu agradeço muito a Deus de poder fazer parte dessa comissão. Né? Porque, na verdade, quando me perguntaram, eu falei assim, eu queria muito a infância e a adolescência e a educação. E são as duas às quais nós estamos inseridos, para trabalhar realmente em prol do povo. Eu falei esses dias no plenário, há um tempo atrás, e até a doutora Silvana falou, apóstolo, vamos marcar uma audiência pública, falando justamente sobre a saúde mental das crianças. Porque eu tinha visto uma nota no Jornal Diário falando a respeito das crianças com esquizofrenia, com as crianças com tendências suicidas. E as crianças são a categoria base. Eu digo porque eu, quando menino, fui muito atacado. Estava falando ali, inclusive com Viana, que eu conhecia há muitos anos, quando eu jogava basquete no Náutico, dizendo, Viana, você não sabe o que eu passei. Né? Muitos anos nós passamos sem nos falar, mas eu fui bombardeado na minha infância. Praticamente eu não tive adolescência. Minha juventude foi perdida. Mas tudo isso pelo bombardeio na mente. Saúde mental. Nós precisamos entrar com providência. Não adianta nós só falarmos, né? É bonito o parlamento, é bonito nós falarmos, é maravilhoso nós nos expressarmos, mas melhor ainda nós agirmos. Então, eu quero dizer para vocês, nós vamos concluir hoje esse momento, mas pode contar comigo como deputado, e não somente como deputado, mas como um pastor cristão. Eu pastorei uma igreja com 15 mil pessoas, e eu quero aqui de público dizer que a igreja do Senhor Jesus vai ajudar a Casa da Esperança, a Casa da Esperança. Então, depois, Renato, você procura eles, tá certo? Que nós vamos ajudar, nós vamos apoiar com aquilo que nós pudermos. Eu digo muito, gente. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Falei domingo agora, o sofrimento nos aperfeiçoa. O sofrimento faz nós sermos mais humanos. O sofrimento faz nós podermos pensar mais no próximo. E às vezes nós nos perguntamos, por que nós sofremos? Será que Deus não existe? Existe. Ele permite o sofrimento? Permite. Permite para que nós possamos saber o que é dor. Para que nós possamos saber o que são lágrimas derramadas, noites perdidas. Né? Às vezes até sonhos frustrados. Então, quero dizer para a senhora que é mãe, e para todas as mães que nos assistem agora pela TV Assembleia, que nós vamos estar nessa causa com vocês. Falando aqui com o nosso amigo, ele disse, quem sabe, até criar uma frente parlamentar, para poder estar defendendo aqui os autistas, as famílias, porque na verdade não são só eles, é vocês, são os pais. Os pais que precisam de ajuda, porque senão adoece também. Durante 15 anos, eu fui um drogado. Meus pais sofreram muito. Ali o meu pai, com 82 anos de idade, né? E o meu pai, hoje é feliz, mas sofreu demais. Então as pessoas sofrem. Gente, a humanidade está sofrendo. E quando os políticos, e quando as pessoas que estão no poder entenderem que nós não estamos aqui para competir, mas nós estamos aqui para cooperar uns com os outros, eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito realmente as pessoas que precisam. Então,
Então, aqui, pode falar, senhora. Olha só. Sei. Sei. Isso. Olha aí. Olha aí. Está vendo? Olha aí. É isso. Olha só. É. Amém. Olha só, que lindo. Olha aí. É verdade. Oh, Senhor. Sei. É verdade, é verdade. Pois então, eu só queria aqui concluir e deixar aqui as minhas últimas considerações, deputada, de dizer que nós estamos aqui, né? Louvo a Deus pela sua iniciativa. Deputada Augusta, estou aqui para trabalhar, viu? Tive que me ausentar um pouco, mas voltei, tá? Estava trabalhando um pouco fora, voltei. E voltei para ajudar, viu? Já sofri muito na vida. Não estou aqui para competir com ninguém, não estou aqui pensando em reeleição. Estou pensando aqui em ajudar o próximo, porque o dia foi ajudado, tá bom? Deus lhe abençoe, conte com a nossa ajuda, viu? Mas a senhora não vai fazer nunca isso, porque Deus vai lhe guardar. Hoje a senhora é convertida, conhece a Jesus, e vai ter muita paz e felicidade, e vai ser ajudada por nós, viu? Muito obrigado, deputada. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a deputada Érica e também parabenizar pela iniciativa. O nosso deputado que disse que esteve fora e voltou, que bom que voltou. Sempre engrandece muito nossos debates. Os nossos dois palestrantes, que me orgulham muito de eu ter a oportunidade de estar aqui hoje. E eu não sou mãe de autista, e eu não tenho nenhum familiar meu, e eu queria assim, falar brevemente e fazer esse ponto. Geralmente, a gente conversou ali um instante, eu estava observando a mesma coisa que a senhora estava observando, quem trata do autismo é quem tem um familiar que já está com aquele transtorno. Então, a gente precisa divulgar realmente isso, fazer com que essas ações consigam chegar às pessoas para elas terem um diagnóstico antecipado. E, para não dizer que eu não tenho um familiar, eu tenho uma amiga, enfermeira, eu sou enfermeira, que passa uma faculdade todas juntas, então é uma amiga irmã que tem um filho autista. E ela só foi descobrir quando ele tinha 3 anos, porque não conseguia falar, enfim. Então, ela perdeu aí 3 anos que ela poderia estar fazendo já um tratamento mais específico para melhorar a condição de vida dele, porque a gente tem como melhorar a condição de vida dessas pessoas. Isso é que nos importa, a gente não quer diagnosticar, não é só para diagnosticar e excluir. A gente quer ter um diagnóstico para incluir, para saber a melhor forma de incluir essas crianças, essas pessoas que sofrem muitas vezes o preconceito, que sofrem muitas vezes o bullying na escola, e isso distancia mais. E é esse o nosso papel, assim, como parlamentar. Enfim, eu quero muito ver com a possibilidade realmente de contribuir, do nosso mandato ter uma efetividade, porque a lei existe, mas, às vezes, a lei só no papel
a gente não consegue que ela seja efetivada, ela não vai servir de nada, ela não vai atingir as pessoas que estão sofrendo na ponta. E, então, eu quero assim, que a gente junte as nossas forças, porque no parlamento a gente fala muito, como foi dito aqui, mas também tem a força, né, da fala. E não só da fala, como das ações, das contribuições que nós vamos juntos, tenho certeza que com os amigos deputados, tentar viabilizar. Porque, para mim, não valeria de nada eu estar aqui hoje e escutando, aprendendo, porque eu vim realmente aprender, porque a gente sabe que isso é novo. Eu digo sempre que quem pesquisa sobre o autista é geralmente quem tem um familiar, quem tem um amigo, quem tem uma pessoa. As pessoas normalmente não têm o interesse, não tem essa sensibilidade de querer saber o que é aquilo, o que se trata, o que a família passa, como foi dito aqui, como a família tem, qual é o instrumento que a família tem para enfrentar essa notícia no primeiro momento, como é que ela deve agir, o que é que ela deve fazer. Então, é muita informação e é muito grande, e eu acredito que a gente pode contribuir e, de uma forma de botar essa lei realmente para ser validada, de uma forma de dialogar com a questão pública, não só com a pública, como com as privadas também, e de mostrar que as pessoas podem sim ter esse convívio, que a gente tem esse dever social de trazer essas pessoas para a inclusão e não para a exclusão. Então, eu me boto totalmente à disposição, né, da comissão, enfim, eu sei que tem uma associação também de mães, né, e de pais, e eu queria também me botar à disposição da associação com alguma propositura que ela possa trazer para a gente encaminhar aqui dentro da Assembleia Legislativa, ou alguma outra coisa que a gente possa contribuir diretamente com o governo do Estado. Então, fico muito feliz em poder participar, poder entender mais, que eu acredito que é o nosso papel, não só como deputada, mas como cidadã, entender realmente dessas questões e procurar ajudar da melhor forma. Podem contar comigo no que eu puder ajudar. Se a gente puder, já tem uma cartilha que foi feita aqui ano passado, que eu acho ela muito boa. Se a gente puder reproduzir mais ou outras, o que a gente puder interferir, podem contar comigo, que eu quero contribuir. Muito obrigada e parabéns a todos que estão aqui participando desse belíssimo seminário. Agradecendo, deputada, também, sua contribuição. Tenho certeza da sensibilidade, estou muito satisfeita, porque na composição da Comissão da Infância e Adolescência, além da deputada Augusta Brito, também o deputado Queiroz, e mais alguns deputados, deputado apóstolo Luiz Henrique. E eu tenho certeza que nós poderemos, juntos, né, estar unidos nessa frente, realmente estar buscando mais apoio, mais resolutividade, realmente a cobrança da aplicação das leis e atuando em apoio realmente às famílias. A deputada falou de uma apostila, né, de um trabalho. Foi o ano passado, por iniciativa do deputado Aldir Mota, a Assembleia lançou o Guia de Informações sobre o Transtorno do Espectro Autista. Né? Então, foi idealizado aqui pelo parlamentar e foi editado em parceria com a consultoria parlamentar e o INESP. Reuniu pais, filhos, estudantes, representantes de associações, profissionais da área da saúde e educação. Então, é interessante realmente que a gente busque replicar esse material, né, para dar um apoio também, suporte. E, como foi aberta, né, a fala, uma pessoa me solicitou, apesar de não ser a característica da palestra, né, que é mais em audiência pública, mas a gente deseja, assim, ouvir. A Sheiliane me pediu, vamos bem breve, Sheiliane, mas eu vou conceder, sim. Por favor, vem aqui, do lado, porque aí facilita para... Aí fale, por favor, o nome completo. Bom dia a todos. Meu nome é Sheiliane Cordeiro de Souza Vasconcelos, eu faço parte da Secretaria de Segurança no município de Caucaia, faço parte do Grupamento de Operações Especiais, e nós temos um trabalho que se chama Movimento Faço, que é a Força de Apoio a Serviço da Sociedade, e nós começamos inicialmente trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica, e nesse contexto nós encontramos pessoas que também passavam pela situação de crianças com autismo. Né, agradecer o comprometimento de todos, né, da deputada Érica Amorim, do apóstolo Luiz Henrique, uma pessoa que eu amo muito também,
e da deputada agora, né, todos que se prontificaram, a parabenizar pela iniciativa, realmente é muito sofrida a situação, e talvez até por trabalhar com mulheres, tem uma visão voltada para a questão da mulher, e foi falado aqui da mãe, parabenizar os pais também, que a gente tem pais lá bem determinados, pais que a gente são exemplos realmente, mas deixar uma observação, que a gente fala muito sobre a questão da criança, e tem que se falar realmente, mas levantar essa observação com relação às mães. Então, vocês que já se comprometeram, os senhores que já se comprometeram com essa causa, ter um olhar especial, porque realmente os pais, eles precisam de um acompanhamento, eles precisam ser vistos. Nós estamos fazendo um trabalho lá em Caucaia, sábado agora nós vamos ter essa concentração no anfiteatro, justamente voltada para a questão da inclusão social. E a nossa preocupação também são as mães, porque, como foi falado aqui, né, as mães elas se dedicam quase sempre em tempo integral para os seus filhos. E é necessário esse acompanhamento, é necessário um psicólogo, é necessário momentos de dinâmica, de interação, para que essas mães elas percebam que ainda existe vida. E para que haja essa conscientização não só das pessoas que passam por esse problema, mas das outras que não passam também, que é necessário que haja essa inclusão, que é necessário que haja esse respeito, que haja esse entendimento, que as crianças possam ter, sim, e elas podem ter uma vida saudável, uma vida em sociedade. É essa a nossa luta. E eu agradeço, né, pelos senhores estarem se comprometendo. Nós já tínhamos o comprometimento da deputada Érica nessa situação, e ver que existe essa mobilização em torno dessa causa tão especial, para nós é muito gratificante, é muito bom estar num momento como esse e saber que tem pessoas que estão vestindo essa camisa e comprando essa briga por nós. Eu agradeço aqui a participação. Agradecer a Sheiliane, representando muitas mulheres, né, que têm sofrido e que têm também arregaçado as mangas para buscar, né, na luta dos seus direitos. A dona Beth. Dona Beth, é porque o formato... É delicada, a gente entende, são contextos, mas como a vida dessas famílias, né? É verdade. E eu tenho certeza que é um tema também que importa muito para nós, que é a questão da família, né? Então, de que forma a família está tendo esse suporte? Então, é importante a fala da Sheiliane, realmente. Por quê? Porque a família precisa estar recebendo esse apoio, essa condição de compreender o pai também, compreender melhor. E eu parabenizo também os pais. Quando eu estive lá, conheci a associação, ouvi os pais, foi um momento assim que todos choraram. É um momento que sensibiliza muito, porque a gente deve estar voltado para realmente estar sensível à dor do outro e tentar sentir. Às vezes a gente não consegue sentir a dor do outro, mas é importante a gente estar sensível, exatamente. E nós que estamos aqui atuando, né, buscar realmente os meios de contribuir com a nossa sociedade e de ajudar essas famílias. Sim. Para finalizar, a doutora Francinete
vai dar uma contribuição. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre o projeto Quatro Varas e a terapia comunitária. Então, eu quero deixar registrado que é um espaço que pode ser colocado na rede, já é uma instituição, pode ser utilizado para atendimento das famílias, porque a terapia comunitária ela auxilia a formação de vínculos. Então, existem 4 tendas de terapia comunitária aqui, tem do Padre Rindo também. Então, quem quiser, fica no bairro do Pirambu. Minha tese está disponível, quem quiser tem todo o histórico que foi construído, é um projeto da UFC, é uma ONG, e o presidente Lula esteve lá, inclusive, a presidente da Organização Mundial de Saúde esteve lá. Então, é uma instituição hoje mundialmente conhecida, que o professor Adalberto Barreto criou. Então, minha tese está disponível, terapia comunitária, Francinete Gifone, vocês podem encontrar. Lá tem, inclusive, o caminho para chegar. E é aberta ao SUS, a todas as pessoas, e principalmente às famílias. Excelente. Então, eu agradeço a presença de todos, a participação dos nossos palestrantes, doutora Francinete, do professor Pádua. Quer também finalizar? Pode, sim. Bom, para finalizar, eu gostaria de, mais uma vez, levantar a ideia de que essa casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, seguindo o exemplo da Câmara Federal, que semana passada lançou uma frente parlamentar nacional de defesa do autismo, da causa autista, tá certo? Que essa casa aqui também monte o seu grupo, a sua frente parlamentar de defesa da causa autista. Que a gente saiba quem são os deputados e deputadas que estão do nosso lado, porque nós precisamos muito deste apoio, nós pais, as instituições, a sociedade em seu processo de transformação precisa muito da força desta Casa do Povo. Era isso. Muito bem. Nós já havíamos nos colocado à disposição e, novamente, nosso mandato está à disposição de todos. A Comissão da Infância e Adolescência também. E eu agradeço a participação, a presença de todos e que Deus possa abençoar o nosso restante de dia, os nossos trabalhos. Muito obrigada. Teve uma solicitação também, para ser bem democrática, só que tem que vir aqui, porque está sendo gravado, e para facilitar, né, o entendimento e a visualização. Você pode pegar, por favor, fale o nome. Da FUNPEM, gente, olha só. Eu sou assistente social da FUNPEM, uma fundação com 40 anos. Eu sou Marta, né, Marta Santiago, assistente social de uma instituição que trabalha pessoas com deficiência no município de Caucaia há 40 anos. Né? Então, assim, a gente foi convidado, estamos aqui nessa luta, mas como eu sei que não tem espaço para muita fala, o que eu quero trazer aqui para os senhores deputados é a questão que ontem eu lá com um grupo de mães, lá nós não atendemos só o autismo, né, a pessoa com autismo, a gente atende outras deficiências. Então, as mães, elas têm um sofrimento com a questão do atendimento para vir aqui para Fortaleza. Vou explicar como. Eu estou nervosa, desculpem. O governo do Estado, em 2017, ele criou a lei do passe livre, né, para as pessoas com deficiência. Mas ele é um passe que ele é intermunicipal, certo? O que as mães querem é que o direito, por exemplo, habita no município de Caucaia, mas quando elas vêm para o atendimento em Fortaleza, esse passe não dá o direito a andar dentro do município de Fortaleza. Né? Então, elas têm esse sofrimento. Acredito que dos outros municípios, né? Elas estão no município, quando precisa de um atendimento especializado, vêm para a capital, né? E quando chega aqui, elas não têm esse direito do passe livre neste município, porque elas são do município de Caucaia. Então, a solicitação seria um passe que desse direito, contemplasse o nome livre. Né, um passe livre, então que ele fosse livre em todos os municípios. Tem como ficar registrado esse pedido? Tem sim, Marta.
A deputada que tem mais tempo de casa vai... Inclusive, essa lei do passe livre veio da nossa autoria, junto com a deputada Raquel Marques, e surgiu de uma audiência pública com hemofílicos e portadores de deficiência física, e a gente viu a grande dificuldade de chegar até os centros de atendimento. Agora, a questão do município, tem que ser votada uma lei na Câmara Municipal. O governo do Estado não pode interferir dentro do município. Inclusive, a gente quer levar essa proposta para a Câmara Municipal de Fortaleza, porque é onde a gente vai ter o maior índice de pessoas querendo usar o transporte público, enfim, e dando também essa condição a eles, né, que é dada no Estado, porque a competência do Estado é para dar entre municípios, é estadual. Sim. Aí, cada município, se quiser aprovar, estou dando o exemplo de Fortaleza, porque eu acho que é onde vai ser mais demandado pela grande... Mas dentro do município de Fortaleza, ele já existe para o habitante de Fortaleza. A questão é, enquanto habitante de Caucaia, com endereço, com NIS em Caucaia, como é que esse habitante teria um passe livre para andar livre em Fortaleza? Porque o passe livre de Fortaleza já tem. Esse que foi criado pela lei em 2017, mas se ele liberar ele é em Fortaleza, então, só fazer é só fazer o cartão, eu acredito, não? Porque se já existe assim, já existe o intermunicipal, já existe os municipais, seria um passe livre urbano, que você chegasse no outro município. Urbano mesmo, que foi aprovado por Fortaleza. Vamos entrar em contato com o Detran para saber até que ponto pode, porque é o Detran que seria a nível de Estado mesmo, porque daria direito de uma pessoa de um município para andar no outro município. Mas não a nível do Estado, o Estado já dá de um município para o outro município. Aí não tem como ele intervir dentro daquele município. Tem que ser municipal a lei. A gente tem que levar para a Câmara Municipal. Tem que estudar, porque se é municipal de outro município, o habitante do outro município não pode andar naquele município. Se ele tiver a carteirinha, pode. Vamos. Né? Pois aí é uma solicitação das mães viabilizar, da FUPEM, tá certo? Vamos tentar ver qual é a forma de viabilizar para que a gente consiga esse passe livre para todos que precisarem. Certo. Porque não vai procurar um passe livre desse quem não tem a necessidade, meu povo. Assim, então não é uma coisa supérflua, é uma necessidade real. Com então, certeza. a gente vê como pode viabilizar, e eu vou olhar se tem na Câmara Municipal. A gente já tinha esse pedido, porque tem no Detran toda a cartilhinha ensinando como é que se cadastra para ter o intermunicipal, que é o estadual. Agora a gente vai ver, porque também não é nossa competência, mas não impede que a gente vá procurar, vá se informar, vá propor, vá pedir para um vereador propor dentro da Câmara Municipal, já que foi aprovado a nível estadual, por que não a nível municipal? Né? Acredito que é muito justo o pedido e vamos tentar viabilizá-lo. Tá ok. Obrigada. E é só para mais uma informação, a FUPEM tem 180 pessoas com deficiência matriculadas hoje no ano de 2019, todos fazem o AE na FUPEM e estão matriculados no contraturno nas escolas municipais do município de Caucaia, e a gente tenta fazer esse acompanhamento porque tem a dificuldade de estarem lá, né? Então, eu queria só dizer aqui uma frase que não é minha. Pela contribuição também, e agradecendo à Fundação Perpétua Magalhães, que tem um belíssimo trabalho, né? A fundadora, a ex-deputada Maria Lúcia Correia, que com certeza contribuiu aqui com o nosso Estado, e que eles têm um trabalho belíssimo também. Só posso falar que essa última que eu recebi aqui, que não é minha, eu acho que contempla aqui, que é de uma psicopedagoga, Camila, que ela diz assim: o autismo não se cura, ele se compreende. Nascemos para ser incríveis, não perfeitos. Obrigada. Verdade. Mais um pai solicitou, então eu peço só que venha, aqui, por favor, aqui à frente, diga o seu nome completo. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo José de Mar de Souza, sou professor, sou pai do Eliabe. Faço questão de dizer o nome dele, substantivo, porque antes de ser autista, ele é meu filho, com muito carinho. Então, eu olho para a pessoa dele e não para algo que o caracteriza inicialmente, embora eu não possa separar isso.
Eu sempre disse isso para a mãe dele desde que nós diagnosticamos. Ele hoje tem 6 anos, né? O diagnóstico saiu por volta dos 3 anos, em função das dificuldades da fala, da interação, e, bom, por coisas que já é de conhecimento de todos aqui. Eu já vinha pensando um pouco nessa fala e já havia desistido, então, mas aí, diante dessa última fala, eu me senti um pouco provocado para falar e também para, de repente, pensar em algo propositivo nesse sentido, já que nós estamos numa casa legislativa, né, e o legislativo pode, de repente, tanto pensar do ponto de vista da legislação, como também tem uma interlocução com o executivo, com as instituições, né, embora não possa decidir pelo executivo, mas tem como interferir, né? Então, isso é muito importante. E aí, uma das coisas que eu penso que é interessante é a gente pensar na identificação do autista. Porque o que acontece? O autismo, diferentemente de outras deficiências, ele não é visível. Você olha para uma pessoa e não diz logo ela assim, autista, como você olha com uma pessoa com síndrome de Down, como uma deficiência física, o cadeirante, ou as outras, de um modo geral. Você não olha para o autista e diz, esse menino, essa menina é autista, né? E aí, quando o deputado estava lendo, por exemplo, o trecho da lei que diz que o autista tem direito a atendimento prioritário, por exemplo, aí a gente está lá na fila da prioridade, e aí as pessoas de repente acham, o que essa pessoa está fazendo aí, né? E aí, mas aquele menino ali não é mais uma criança de colo, né? Então ele é uma criança que tem direito, a legislação garante isso, mas não é uma coisa visível. E aí, se alguém nos constrange, a gente é chamado a ter que dizer ele é autista, explicar, ou até, de repente, ter que mostrar um laudo que a gente não anda com ele na bolsa, né? E aí eu fico pensando que a legislação poderia, de repente, caminhar no sentido, talvez, de um cadastro, certo?, que pudesse ajudar nessa identificação, inclusive junto às instituições. E, de repente, eu não sei se serviria a essa questão do transporte, né, porque é uma outra questão, envolve vários aspectos políticos e geográficos, inclusive, mas eu penso que a gente ter algo que nos facilite a identificação e que nos facilite esse acesso, talvez seja um caminho para a gente começar a inclusive, também nesse mesmo caminho, a educação das pessoas que não têm, quando eu falo educação, não é educação no sentido geral, é educação, eu não vou chamar de educação, uma sensibilização das pessoas que não convivem diretamente com o autismo, certo? Para que elas possam identificar e ir respeitando, assim como hoje a gente já percebe uma certa sensibilidade das pessoas em geral com relação às várias deficiências, né? Porque esse boom os autismos já existem há muito tempo, mas essa coisa de hoje ser difundida, das pessoas também não, né, ficarem sabendo o que é um pouco do autismo, é algo recente. Então, a própria sociedade ela ainda não tem essa sensibilidade, ainda não está preparada. E aí, nesse sentido, eu penso que se a gente começa a identificar, e obviamente que as cartilhas, momentos como esse aqui, outras intervenções nas instituições, vão sempre sendo profícuas nesse sentido. Eu acho que os senhores deputados e deputadas, de repente, podem pensar algum tipo de legislação por esse caminho. Bom, basicamente era isso que eu queria propor. Volto a dizer, sou professor aqui, aliás, sou daqui do estado de Ceará, mas sou professor no outro estado, sou professor na Universidade Federal do Maranhão e estou aqui por ocasião do doutorado na UFC em educação, e dizer que o meu contato com o autismo, na hora que eu me senti super contemplado na fala do professor, de que uma família ela nunca está preparada para ser autista, para ser pai ou mãe de um autista, porque é algo
complexo. E eu lembro que o meu primeiro contato com o autismo foi na graduação. Né, eu fazia graduação em pedagogia e foi nos colocado um trabalho sobre isso e eu fui conhecer a Casa da Esperança. Então, conheci toda a luta da professora Fátima Dourado, né, textualmente, como é que tinha sido, depois de todo aquele processo nas escolas aqui em Fortaleza, e ela fundou a Casa da Esperança. E aí eu fico pensando, naquela época eu não imaginava que eu seria também pai de um autista, e felizmente, anos depois, eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, ainda que superficial, mas eu pude receber aquela informação num tempo em que, apesar de ainda nós não termos as condições como nós consideramos ideais, mas elas são bem melhores do que naquele tempo, não é? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui intervindo. Aliás, eu vim aqui nesse sentido, eu volto a dizer, eu vim aqui como pai do Eliabe, muito mais do que como um professor ou alguém da área. Muito obrigada. Eu esqueci o nome dele. Edilmar, o pai do Eliabe, parabéns pela sua fala, né, e pela sua contribuição também nessa manhã aqui conosco. Então, eu acredito que agora, diante do tempo, nós vamos encerrar esse momento, mas satisfeita, acho que foi bem rico, né, em informações, em participação, isso nos alegra. Então, novamente, agradecer a presença de todos os parlamentares e um bom dia a todos. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia.